Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Você está no Aguiar Dev Talks e hoje o programa número 29, onde a gente vai falar sobre carreira internacional. E para nos ajudar, estamos aqui com o Júlio de Lima, que é QA e vai nos contar um pouco da sua experiência ao imigrar para os Estados Unidos, onde ele está hoje há 10 meses. E aí, Júlio, como é que você está, cara? Tô beleza, cara. Quero agradecer aqui o convite. É um super prazer estar por aqui hoje falando junto com vocês. Maravilha. E comigo aqui, não tão internacional, mas perto aqui de casa, o Peixoto. E aí, Peixoto, como é que você tá? Opa, diretamente do interior de São Paulo aqui, ó. E da última vez que eu fui fazer uma brincadeira com inglês, eu tomei um esporro ao vivo, então hoje eu vou manter calado aqui hoje. Mas vamos aí, bora lá. Beleza. Bom, se você não sabe, antes de mais nada aqui deixar os recadinhos da paróquia, o Aguiar Dev Talks, o podcast do canal Aguiar Dev, né? Temos lá também o canal Aguiar Dev no YouTube, onde tem algumas dicas de tecnologia, tutoriais e afins. E também o podcast Aguiar Dev Talks, além das plataformas de áudio, onde você pode nos encontrar, nós também estamos no YouTube, né? Então, se você está ouvindo aí e ficou curioso para ver quem é esse povo que está falando comigo, deixa eu ver a cara deles. Você pode ver a gravação lá no YouTube também. E se você aparecer por lá, se inscreve, dá o joinha e tudo mais. Se não, se inscreve aí também nas plataformas de áudio, nos segue e tudo que tem direito. E também nas redes sociais, nos siga lá, Twitter, Instagram, LinkedIn, na sua rede social favorita. E bora pro papo de hoje. Bom, Júlio, a primeira pergunta aqui, né, a nossa curiosidade é saber um pouco se a carreira internacional sempre foi um objetivo, né? Em algum momento da sua vida você planejou para isso ou foi alguma consequência? Apareceu uma oportunidade, você se preparou, falou, poxa, esse negócio parece interessante, né? Ainda mais por conta, e já emendando, né, nessa pergunta, imigrar, né? Não é só trabalhar para fora, você mora fora, né? Então é uma mudança de vida, né? Eu fico esses dias pensando, né? Tava pensando, inclusive ontem, falei, caramba, eu às vezes quero comprar uma casa ou ir para outro lugar e sempre vivi aqui perto de uma região muito, muito próxima de onde eu tô. Falei, caramba, se eu fosse para a Zona Sul, eu já tava meio assim, já seria uma mudança muito grande, pô, você foi para outro país, né? Então conta um pouquinho pra gente como foi essa mudança tão grande, né, na sua vida. Legal. Bom, eu queria começar falando que eu era do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Araçatuba, calor pra caramba lá, região noroeste, e minha primeira oportunidade de migrar nesse caso foi indo para São Paulo. Isso foi para mim um negócio muito grande, assim, naquela época. Tô falando aqui de 2011, mais ou menos, o meu desejo era de ir para São Paulo. Acho que tinha muita gente com esse desejo também no interior. Então, minha primeira experiência me mudando de onde eu estava foi naquela época. E eu lembro que foi um negócio muito louco, assim, porque já era muito diferente. Tipo, na onde a gente morava, em Araçatuba, era, como eu disse, muito quente, ar-condicionado torando o dia inteiro, né, em casa. Toda casa lá, todo apartamento tinha ar-condicionado. Quando eu cheguei em São Paulo, eu descobri que eu não poderia trazer meu ar-condicionado, porque os apartamentos tinham um padrão do lado de fora. Você não podia colocar o ar-condicionado. Se quisesse, tinha que ser algo muito, sabe, um interno. Eu vi também outras diferenças, como eu precisava tomar um trem, metrô, para chegar no meu trabalho. Era 1 hora de distância. A galera também trabalhava num pacing muito diferente, uma velocidade mais rápida para conseguir fazer as coisas. Eu diria que essa foi a primeira oportunidade que eu tive de uma experiência que um dia eu viria a conceber futuramente, que seria essa mesma mudança, mas agora sim para outro país, né? Eu tô falando isso só para dar um contexto, porque foi o primeiro momento em que eu disparei algo assim e falei, cara, eu posso sair de onde eu estou. E eu posso, se eu chegar com a cabeça aberta, eu posso me acostumar onde eu estou. E se eu fizer um bom trabalho, eu posso conseguir ser valorizado onde quer que eu esteja, entendeu? Então, tipo, eu acho que esse primeiro salto de Araçatuba para São Paulo já foi a primeira, sabe, aquele primeiro estalo de falar assim, uma vida internacional não seria um problema, talvez fosse uma coisa muito bacana assim para mim, entendeu? E para minha família também, óbvio, né? Então, naquela época lá atrás em Araçatuba, eu já tinha pensado que um dia talvez eu pudesse morar fora, mas tipo, nunca
planejei, saca? Ir lá no papel e colocar tudo assim certinho. Não. O que eu tinha de plano mais forte era ir para São Paulo. Agora, quando eu cheguei em São Paulo e que eu comecei a ter experiências de carreira que envolvia me expressar em inglês, eu comecei a perceber que talvez um dia isso pudesse acontecer. Isso estou falando em meados de 2012. Quando chegou em 2016, eu falei assim, não, mano, eu quero muito ter uma experiência no exterior. E tinha algumas empresas já me procurando no LinkedIn, né? E aí eu peguei e falei assim, não, cara, tem que escolher alguns países. Daí eu escolhi Inglaterra, Holanda, Alemanha, Estados Unidos e Canadá. Esses eram os países que eu gostaria um dia de ir. Aí eu falei assim, deixa eu ver como que funciona o visto. Aí eu vi que o visto para os Estados Unidos era algo muito complexo, sacou? Era algo que realmente era muito complicado. Para os demais países era algo mais tranquilo. E vi na Inglaterra, por exemplo, que seria algo que, tipo assim, talvez fosse algo ainda complexo, mas mais próximo da realidade que eu gostaria e mais, sabe, ainda com o inglês e mais fácil de conseguir o visto. E eu, por diversos momentos, foquei ali. Até o momento em que eu falei, puxa, quero fazer uma entrevista para fora, cara. Vou fazer em algum lugar. E eu passei numa entrevista dos Estados Unidos. Só que não pude conseguir dar continuidade por causa do visto. E aí eu acho que foi nesse momento que eu passei, que eu falei assim, cara, já sei para onde eu quero ir. Quero ir para os Estados Unidos, entendeu? Eu acho que foi nessa, sabe assim, quando eu percebi, eu falei, é possível conseguir algo. Foi quando eu falei, é para os Estados Unidos que eu gostaria de ir. Nossa, bacana. E tem, eu acho que também uma questão ali dessa mudança, que tem, eu acho que dois caminhos, né? Talvez até mais, né? Mas eu pensei agora em dois, que eu vou sair daqui do Brasil, eu já estou empregado numa empresa que de repente eu tenho um contato com o exterior e essa empresa me permite fazer essa mudança, ou eu vejo também muita gente hoje de que já sai daqui do Brasil, faz a entrevista, muda de empresa para ir morar fora, né? Queria que você contasse um pouco de como foi a sua experiência ali e como que aconteceu essa transição. Legal. Tem ainda um terceiro caminho, como você disse, tem vários, né? Tem ainda um terceiro que é a galera que tem um familiar, que tem, sabe, sei lá, que é cidadão dos Estados Unidos, é um parente num nível tão próximo que a pessoa vai lá e consegue tirar um visto ou tirar a cidadania e ela pode trabalhar naquele lugar, né? O que não era o meu caso. Eu fui procurar na minha árvore genealógica lá, cara, e tipo, só encontrei um monte da galera de Minas, tá ligado? Mas não tinha nada assim de fora, sacou? Mas, o Y não era por quê, né? Era outro Y. Não era o Y do... Boa. Bom, mas no meu caso, como eu tava dizendo, né, nessa primeira oportunidade que eu passei na entrevista e realmente recebi uma offer, mas não pude continuar por falta de alguns pré-requisitos, era um visto que é conhecido como H1B. Ele funciona assim. A empresa tem interesse em te contratar, tem um monte de processos lá no meio do caminho, né? De tipo, ver se abrir a vaga para uma pessoa que tem, uma pessoa dos Estados Unidos que tenha suas habilidades, e se não tem, segue um outro passo, se não tem, segue outro, se não tem, segue outro, e depois tem uma roleta lá, uma loteria para se você for sorteado, você aí sim consegue ter esse visto, entendeu? Então, tipo, era super complexo, mas eu não tinha alguns dos pré-requisitos, né, para conseguir seguir adiante. Aí eu vi que existia... Daí, naquele momento, eu falei assim, cara, eu quero buscar esses pré-requisitos. Era basicamente um bacharel, que eu não tinha, eu tinha feito tecnólogo quando eu me formei, né, pela primeira vez. Falei, cara, preciso de um bacharel. E a moça falou, ou um mestrado.
Eu falei, cara, eu quero mestrado. E comecei a buscar os dois, tá ligado? Eu fiz literalmente mestrado e bacharel junto, assim, foi um negócio muito louco, assim, tipo, muito esforço mesmo. Mas, no meio do caminho, eu fui coletando um outro pré-requisito, que era aprender inglês. Então, eu trabalhei numa empresa que me exigia 15% do meu tempo falando inglês. Aí, depois eu decidi mudar para outra, que era 85% do meu tempo falando inglês. Eu falei, cara, isso vai ser ótimo para mim, e comecei nessa empresa. Eu trabalhei 2 anos nela, e aí eu fui promovido. E a galera já começou a ver, assim, que eu tava tendo bons resultados. Aí, um dia, eu fiquei sabendo de uma moça que ela realmente fez a migração para outro país a partir da empresa que a gente trabalhava. Eu falei com a galera lá da empresa que eu também tinha esse interesse. E eles, dado ao minha boa performance dentro da empresa, eles disseram, beleza, cara, então a gente também quer que você vá. Vamos fazer todos os processos aqui. Começou o processo de visto, imigração, advogados que eles contrataram, eu fazendo entrevista técnica no outro país, né, que aqui no caso é os Estados Unidos, e aí tendo o meu visto aprovado, meu visto de trabalho para essa transferência interempresa, que é chamado de L1. Esse é o visto que eu vim para os Estados Unidos a partir dele. Então, no meu caso, foi essa opção de transferência interempresa. Eu pensei numa pergunta agora, que fiquei pensando justamente nesse ponto que você falou. Vou encaixar até 2, na verdade. A primeira é, assim, em algum momento da minha vida eu pensei em investir numa carreira fora, mas era no momento que eu era solteiro, não tinha nenhum dependente de família. Hoje eu já não tenho mais essa vontade, pelo vínculo afetivo que eu tenho aqui no Brasil e tudo mais, né? E essa questão, você migrou com a família, né, para esse novo desafio. E como que é o visto para as pessoas que te acompanham também? Porque beleza, você vai trabalhar, acho que tem algum suporte. E essas pessoas que vão junto com você, como que funciona? E uma outra curiosidade, lógico, não vamos falar de valores, mas eu queria entender uma coisa. Você tem um salário X no Brasil ganhando, imagino, que em reais. Uhum. E aí, essa conversão, ela acontece de uma forma equivalente? Só troca, é o mesmo... assim, né, é o equivalente em dólar. A mesma empresa, ela tem políticas diferentes por conta do país. Essa curiosidade ficou aqui realmente. Legal. De como que seria esse processo. Tá, primeiro quanto às pessoas da minha família, né? Eu imigrei com a minha esposa, Priscila, e com a minha filha, Isabelle. A Isa tem 8 anos, né? Tinha 7 quando a gente veio. E para elas, o visto é um visto de acompanhante. No caso do L1, o visto que elas recebem é um visto chamado L2, que é o visto que dá para elas o direito delas viverem aqui no país enquanto eu ainda estiver, né, com o meu visto L1 não expirado, né, trabalhando aqui. Esse visto L2, para minha esposa, quando a gente chegou, era um visto que ela não poderia trabalhar. Ela poderia fazer tudo aqui, menos trabalhar formalmente, entendeu? Entretanto, saiu uma lei, se não me engano, ou um comunicado, eu não sei exatamente, sabe, a categoria do anúncio, mas é um anúncio oficial da imigração dizendo que a partir de, se não me engano, fevereiro de 2022, todos os acompanhantes de L1, ou seja, L2, poderiam ter o direito de trabalhar aqui sem ter que pagar nada, entendeu? Quando eu fui vir para cá, o escritório de advocacia de imigração que estava me acompanhando falou assim: se você quiser, você paga $600 e a sua esposa pode trabalhar, entendeu? Mas daí a gente não fez esse esquema, porque a minha esposa, ela é servidora pública federal, ela estava trabalhando normalmente, né, pro Brasil, entendeu? Então a gente decidiu não fazer, mas daí chegou em fevereiro, a gente descobriu isso, né, e isso já deu para ela esse direito. Uma outra coisa também que é super importante para quem chega aqui é ter carteira de motorista. E aí o que acontece? Para que você possa tirar a carteira de motorista, você precisa ter um documento aqui que é o Social Security. Então eu, como L1, podia tirar meu Social Security logo quando eu cheguei, mas ela não podia.
até que saiu essa questão de que ela pudesse trabalhar. Porque daí quando ela pode trabalhar, ela tem o direito de ir lá e tirar o Social Security. Aí a gente foi lá e tirou o Social Security dela recentemente, agora ela já fica habilitada a poder tirar a carta aqui, entendeu? Então, tipo, é um negócio também que afeta muito, assim, né? Dependendo da família, se só você trabalha, pode ser que não dá bom, né? Assim, quanto à questão de contas, né? Já quanto... e a minha filha pode estudar normal, entendeu? É tipo um cidadão comum aqui nos Estados Unidos. Já quanto à questão do salário, é assim... Aqui nos Estados Unidos, eu percebi que existe uma variação, uma independência muito grande dos estados. Então, cada estado define muita coisa, assim, que, tipo, funciona num estado e não funciona no outro, entendeu? Sabe, essas paradas, tipo, pena de morte ou impostos, quantos impostos são cobrados, quais são, e etc, entendeu? E aí, isso também faz com que seja influenciado o valor do salário das pessoas, entendeu? Então, tipo, o salário em alguns estados é mais baixo do que outros. Tá? Então, tô dando esse contexto só para vocês entenderem que, às vezes, dependendo do estado que você mora, você vai ganhar menos, dependendo do estado que você mora, você vai ganhar mais. Dependendo do estado que você mora, você vai pagar menos impostos. Dependendo do estado onde você mora, você vai pagar mais. A casa vai ser mais... custo de vida mais alto em alguns, custo de vida mais baixo em outros. Basicamente é isso. Então, quando eu fui fazer a transição quando eu fui fazer essa imigração do Brasil para os Estados Unidos, a minha carreira na empresa, ela foi por um período de uma semana eliminado. Tipo, eu literalmente fiquei sem emprego durante uma semana, entendeu? Por quê? Porque eu peço as contas no Brasil e eu ainda não tenho nada além de uma proposta de trabalho, entendeu? Em minhas mãos. Aí eu imigrei para cá. E, assim, um ponto antes, né? E aí, antes de eu fazer essa transação toda, eles me ofereceram uma proposta de emprego, e nessa proposta de emprego tinha lá qual era o salário que eu ia ganhar. O salário é equivalente ao estado onde eu estou indo morar, entendeu? Então, eu imigrei como Principal Consultant, que é um próximo nível dentro da carreira de consultoria, que vem após o Senior. Então, tem lá... a gente chama de Associate, que é o Junior, Consultant, que é o Pleno, Senior Consultant, que é o Senior, e depois Principal Consultant, que é a posição onde eu estou hoje. Quando eu imigrei de Principal para Principal, entendeu? Então, o meu salário hoje é um salário equivalente ao salário de Principal dentro da região, dentro do estado e da cidade onde eu resido. Legal, e até pegando um pouco do que você tinha comentado antes sobre o inglês, né, impacto disso na sua vida, e já fazendo um gancho aqui para você que está ouvindo o programa número 22, a gente falou sobre o inglês, né, sobre a importância de aprendê-lo, formas de aprendê-lo e formas de não aprendê-lo, né, e claro que com certeza, né? Você ir para um lugar onde se fala um idioma diferente, entende-se que você tem que dominar esse idioma, né? Mas acho que isso é um pouco claro, né? Um objetivo claro. Você vai sobreviver, mas qual é a qualidade dessa sobrevivência? Você não quer sobreviver, você quer viver, né? Então, imagine que quanto mais você dominar, melhor vai ser a sua convivência com o mundo todo ao seu redor, né? Não é só o seu trabalho, ainda mais você que vive lá, não é, né? Desligou, acabou a conf, o horário comercial, você está no Brasil, voltou tudo português. Mas eu vou um pouquinho além, né? Além do idioma, qual outra coisa hoje, você morando nos Estados Unidos, que você estudou, né? Você procurou saber relacionado à cultura, né? Alguma coisa de costume, alguma coisa dos Estados Unidos que você não sabia ou que você buscou aprender antes e chegou aí, mas além do idioma, sabe? Que tem umas histórias de gringo muito que vem pro Brasil e fala, putz, esse negócio aqui que eles fazem é esquisito, né? E às vezes tem as coisas contrárias, vai o brazuca lá pra fora, comete uma gafe, né? Tem algum episódio assim, alguma coisa que é importante, né? Que você cita como importante além do próprio idioma. Eu tinha essa preocupação, assim, sabe? De, tipo, como que seria, principalmente no trabalho, a comunicação com as pessoas, ou como é que eles lidam, né? Com fatores culturais em si. E por que isso? Porque eu sempre ouvi brasileiros
falando mal de brasileiros, entendeu? Então, tipo, a gente fala assim, os brasileiros são muito, sabe, fazem muito doce antes de responder alguma coisa, né? Tipo, então, cara, eu não gostei... Ele não sabe dizer não, né? Em vez de você falar assim, eu não gostei dessa atitude que você teve, você fala, meu amigo, sabe como que é, né, jovem? Você tá começando agora aqui, né, Puxa, já tava falando essas coisas. Não, fala isso não, entendeu? tipo, não, cara, a sua atitude, ela não foi uma atitude positiva, jovem, né? E aí eu sempre ouvi falar que, tipo, a galera de fora era mais nessa pegada, assim. E aí eu sempre me preocupei com isso. Então eu sempre tentei buscar estar mais próximo da galera de fora antes de me mudar pra cá. Então eu tive essa oportunidade, né? Porque, como eu disse, quando eu já sabia que eu queria mudar para um país que tivesse que falasse o idioma, né, inglês, eu falei, mano, vou tentar me aproximar ao máximo das pessoas que estão naquele determinado país. Então, essa busca por tentar se aproximar dessas pessoas fez com que eu conseguisse entender um pouco mais do fator cultural que eu tinha tanto receio. Eles realmente são mais estreitos. A questão de amizade, de busca assim, de amigos com a galera daqui é um pouco diferente, né? Eu falo isso com base assim, tipo, eu conheço muitas pessoas que são de outros países. Tipo, mano, aqui tem muita gente de outros países, sabe? Turquia, países latinos, sabe? Tem muita gente. Então, quando você conversa com a galera, você vê que é um negócio muito mais... Saca assim, tipo, igual a gente tá no Brasil, você vira amigo da pessoa depois de contar 5 piadas e tá todo mundo já amigão, tipo, já almoçando em casa. Aqui é diferente esse rolê. E eu respeito os espaços. Eu também comecei a pesquisar um pouco mais, mas tipo assim, nessas conversas, sobre termos ou coisas que pra mim soavam comuns, entendeu? Mas pra eles não soavam comum. Então, tipo, a galera... conforme... Só que, tipo assim, eu aprendi de um jeito que é o jeito que você passa mais vergonha, mas é o jeito que você não esquece de jeito nenhum, entendeu? Que é fazendo coisa errada. Então, tipo, eu me lembro que tipo, teve alguns comentários que tiveram alguns comentários que eu fazia, que a galera falava, mano, isso não é legal, sacou? Eu falava, puxa, é verdade, me desculpa aí, tipo, corrigia, sacou? Então, eu acho que essa questão de antecipar essa comunicação com a galera daqui me ajudou mais. Então, sob perspectiva cultural, foi isso. Mas uma coisa que me preocupava muito também era, tipo, como é que eu iria me comportar no trânsito daqui, porque tem algumas diferenças também, entendeu? Então, tipo, essa questão do trânsito também foi algo que, tipo, eu falei, pô, preciso tentar entender pelo menos um pouquinho antes de ir lá adiante e começar a rodar lá dentro, entendeu? Então teve muitas coisas que eu descobri aqui também nessas pesquisas. Tipo, uma das melhores coisas que existem aqui para quem dirige, você pode virar à direita no sinal vermelho, entendeu? Isso é um negócio maravilhoso. Interessante. E agora pensando também, né? Acho que a mudança, a gente falou um pouco do técnico, a gente vai ter ainda uma pergunta aí um pouco mais específica sobre a parte técnica, mas eu queria puxar uma outra questão que, assim, as obrigações que você tem morando fora com o Brasil ainda, né? A gente tem aí eleições, a gente tem questão de declaração de imposto de renda aqui no Brasil, enfim, até outros benefícios, de repente uma previdência, né? Você tem essas obrigações aqui, como que funciona? Você consegue votar? Você tem que pagar imposto aqui, pagar lá, né? Como que funciona um pouquinho disso daí? Legal. Questão de votação vai ser um negócio bem novo para mim agora, né? Mas eu tava até conversando com a minha esposa aqui. A gente tem a possibilidade de justificar o voto por estar fora, que acontece de maneira eletrônica, ou tem a forma de votar também, que, pelo que a gente entendeu, tem uma organização que vai lá e prepara um espaço para que você possa votar de um outro país, entendeu? Então essas são as duas maneiras. Falando sobre impostos,
eu diria que essa foi uma das maiores dores de cabeça, assim, para mim, na verdade. Porque você precisa fazer uma declaração de saída definitiva do Brasil. Quando você sai, você tem um período para fazer isso, sabe? Você tem que fazer dentro daquele período, e você, nessa declaração de saída oficial, você tem que entregar uma espécie de uma planilha, né? Onde vai estar escrito quais são as coisas que você tem até aquele momento. Então é como se você fizesse uma declaração de IR comum, só que ela é uma declaração de IR para definir onde você parou ali, sacou? Então fica parado. E aí, enquanto você tá fora do Brasil, fica um limbo. Tipo, não tem nada acontecendo na sua vida fiscal. Entretanto, eu posso continuar utilizando minha conta, só que como uma conta, né, de uma pessoa estrangeira, entendeu? Posso comprar coisas no Brasil e etc, mas posso continuar tendo meus imóveis, entendeu? E aí, num momento, quando eu retornar, né, se eu for retornar, quando eu retornar, é que eu declaro diferenças que aconteceram nesse período, entendeu? Então essa foi a forma com que um escritório, né, que cuida especificamente disso me aconselhou. Uma coisa que foi bacana assim foi que a empresa pagou uma empresa, a empresa onde eu trabalho, ela pagou uma outra empresa que é especializada em impostos, inclusive internacionais, para cuidar disso tudo para mim. Então essa empresa pediu todas as minhas informações de lá do... Desculpa, essa empresa tem uma sede aqui e tem uma outra no Brasil. Então, a parte do Brasil cuidou do meu imposto da minha saída definitiva no Brasil. E essa outra empresa daqui cuida do meu imposto relacionado aqui aos Estados Unidos. E a empresa pagou 2 anos isso. Então, um para quando eu entrei e a outra para que como se fosse o meu primeiro IR oficial, um ano inteiro aqui no país, entendeu? Então, foi mais ou menos nessa linha. Então, acho que isso daqui resume bem a questão dos impostos. Eu pensei mais uma aqui, Aguiar, posso colocar? Sei como a gente está de tempo, né? Uma outra coisa que eu estava pensando em relação a, assim, de novo, né? Como que é num geral, né? Eu sei que pode variar ali e tal, já até de estado e tal, não sei como empresa, mas assim, a gente vê, comparando com empresas do Brasil, eu acho que é muito comum quando você tem uma contratação aqui, principalmente CLT, né? Tem a carteira assinada, benefícios que são comuns aqui da gente ter aqui no Brasil, convênio médico, vale alimentação, transporte, né? Essas coisas. E, por exemplo, eu ouço muito dizer que a saúde é uma coisa muito cara nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então eu queria saber, assim, o que seria, talvez, se existe um paralelo, assim, dos benefícios que existem aqui no Brasil, se você tem que se preocupar também ali de, poxa, não, tem que separar uma parte da minha renda aqui para cuidar da saúde, para cuidar de alguma outra coisa que eu não vou ter aqui diretamente. Como que é? Legal, é assim, as empresas elas não têm essa obrigação de te garantir algum tipo de benefício. Elas fazem isso porque é uma prática, entendeu? Eu vou falar os que eu tenho, que eu acho que assim fica mais fácil da gente ter essa discussão. Eu tenho o plano médico, o plano odontológico, o plano de visão. E só de falar assim, você já percebe e diz assim, caraca, velho, mas tipo, quando eu entro na empresa no Brasil, esses 3 já vêm tudo junto. É tipo um cartãozão só que você pega e tá tudo certo lá pra você, né? Aqui não. Aqui eles são bem divididos, entendeu? Então você tem essa divisão de planos. Eu tenho também o 401k, se eu quiser optar, que é um plano de previdência privada. Tenho 27 dias de férias, e isso depende de senioridade. Por exemplo, dentro da empresa onde eu atuo hoje, dependendo da sua senioridade, você tem 14, ou você tem 21, ou você tem esses 27 dias de férias que eu tenho, entendeu? O que mais? Basicamente é isso. Esses são os planos. E aí tem aquelas outras coisas, tipo, se eu vou fazer academia, eu tenho lá um desconto de $50, entendeu? Eles reembolsam $50, tem essas paradinhas assim. Só para eu entender, então, assim, isso não existe uma legislação igual aqui no Brasil que permite algumas
características. Tudo bem que depende também aqui de sindicato, né? Cada categoria também tem as suas diferenças. Mas assim, a empresa ela pode falar, eu vou permitir esses benefícios, e não é uma coisa assim realmente que já veio do Estado ali para garantir esses benefícios para os funcionários. Isso, estou falando aqui sobre o que eu pesquisei em outras empresas, tá? Então, sim, é uma opção e não só uma lei, né, que define isso. E aí o que acontece? Acontece que quando a gente fala sobre o plano de saúde no Brasil, é tipo assim, a única coisa que tem que se preocupar é a carência e a cobertura, não é assim? Puxa, será quanto tempo eu tenho aqui que ficar com esse plano antes de poder usar o que eu preciso para usar? Sei lá, se tem sua esposa, vai ter filho. Só que tem carência de 12 meses. Se você tiver filho no meio do caminho, não vai dar certo, entendeu? Agora aqui não, aqui a gente tem outras preocupações. A preocupação como, por exemplo, de qual que é o plano, como pode dizer assim, o plano, a modalidade do plano que você vai escolher e o quanto que você tem de reembolso sobre aquilo, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho lá um plano, e esse plano ele diz o seguinte, se você tiver que ficar, sei lá, internado, né, e os seus custos eles forem menores do que $5.000, você que paga. Agora, se ficar acima de $5.000, daí a gente paga para você, entendeu? Então, tipo, tem um range, sabe? E aí o que a gente faz? A gente vai lá e guarda esse range, deixa uma grana reservada para esse range, porque a gente sabe que se a gente precisar, a gente não pode, sabe, do nada ter que tirar um valor de onde a gente não tem, entende? Então isso é um ponto. E outra coisa é que assim, a gente tem os planos aqui como sendo planos muito similares ao que a gente via lá no interior de São Paulo. Tipo, tinha uns planos assim de algumas seguradoras que você ia no médico e você pagava, tipo, a consulta era R$400, você pagava 50, sacou? Aqui é o mesmo esquema. Então, tipo, dias atrás eu fui levar a minha esposa num hospital que tem aqui, né? Na verdade eles chamam aqui de Urgent Care, é o nome que eles usam aqui. É tipo um atendimento, um conjunto de salas, é bem menor assim do que um hospital que a gente geralmente vê, né, aí no Brasil. E aí eles te atendem, tipo, em vez de pagar lá o valor que tem que pagar, a gente paga 50 doletas, entendeu? Então, basicamente assim que funciona. Eu acho que eu nunca paguei mais do que $80 em alguma consulta que a gente foi aqui nos Estados Unidos. Bom, Júlio, vamos ver aqui então uma coisa que particularmente é uma curiosidade que eu tenho, que é a diferença que você sentiu entre uma empresa, né, no caso americana, em relação às empresas no Brasil, com a qual você trabalhou, muito relacionado a não só fatores culturais, né, de algo mais voltado profissionalmente, né? Tipo assim, quais são os problemas, talvez, que você enfrentou trabalhando numa empresa no Brasil, que você não enfrentou aí fora, ou o contrário, né? Quais são os problemas novos, né? Quais são coisas que você agora tem que se preocupar, que às vezes você não se preocupava aqui no Brasil, no seu dia a dia de trabalho mesmo. Só para complementar a pergunta, queria aproveitar ali esse gancho do Aguiar, em relação também se existe ali se você percebe, né? O pessoal fala muito, não vou para fora porque eu não tenho nível técnico para trabalhar, talvez, numa empresa de fora, não sei o que, né? Você sente também essa diferença de nível técnico do pessoal aqui do Brasil, das empresas aqui que você trabalhou, com o pessoal lá que tá aí hoje com você? Legal. Bom, falando assim de diferenças, né, da empresa em si, eu diria que eu senti que o trabalho aqui, tipo de hora extra ou de final de semana, não é algo tão comum era para mim no Brasil, entendeu? Tipo, no Brasil isso era extremamente comum, assim, que sabe, era quase que uma obrigação, assim, mano. Tipo, no nível que você tá, você sabe, cara, que você tem que trabalhar
até tarde, você sabe que você tem que trabalhar no final de semana. Isso era era meio que até uma regra, assim, sabe? Não existia isso na empresa formalmente, mas você sentia aquela pressão, sabe? Não, cara, você agora é um principal, você tem que estender aí até a hora que for necessário. Você sai cedo do trabalho, cedo assim, né? No horário combinado, todo mundo já te olha, né? Exatamente. Cara, tá indo embora. Aqui eu não senti isso, o que é algo positivo, entendeu? Só que, aí no Brasil a gente tem o horário de almoço, né? Que é, inclusive, algo que é assegurado lá, né, pela gente, né? Pra gente, assim, pelo menos pra quem trabalha CLT, né? Cara, aqui não tem, cara. Então, por diversas vezes eu me vi trabalhando, assim, normal, só com um lanchinho aqui na mesa para ir comendo enquanto tá rolando todas as reuniões ou coisas dessa natureza, entendeu? Isso para mim foi um tanto chocante no começo, porque eu não entendia que o meu dia tinha ficado menor por isso, entendeu? Quando eu tava lá no interior de São Paulo, cara, eu já cheguei a trabalhar em empresa que era 2 horas de almoço. A gente podia fazer muita coisa, entendeu? Ir na lotérica, ir no banco, dar um rolê, fazer alguma coisa, comprar não sei o que no mercado, sacou? Era comum, cara. Aí depois mudou pra São Paulo, era 1 hora de trabalho, ou 1 hora de almoço. Tudo bem ainda, porque 1 hora ainda dá pra fazer várias coisas, tinha que ligar em algum lugar. Cara, odeio ligar em lugares, cara. Demora 1000 anos, cara, pra conseguir chegar e falar com alguém, mas odeio demais isso, cara. Mas eu tinha horário do almoço, cara, que eu poderia fazer isso. Quando eu cheguei aqui, velho, tinha um monte de coisa pra fazer. Pra ligar, pra resolver, etc. E eu não tinha, velho, 1 hora de almoço. Entendeu? Então isso foi pra mim um negócio muito chocante, assim, nessa perspectiva. Outra é que a gente tem, assim, uma assim que eu achei, vamos dizer assim, eu até achei interessante, entendeu? Que é essa coisa de, acabou meu horário de trabalho, eu desliguei o computador e tô de boas, mano. Tô saí do trabalho, sacou? Não precisava ficar até de noite. Óbvio que teve um momento no projeto que foi um momento mais crítico, a gente ficava até mais tarde, mas, entende? Isso não é uma lei, sacou? Não é uma regra. Acaba por sendo uma exceção. Então, eu diria que esses pontos, assim, foram pontos marcantes para mim até agora. E positivos, inclusive, para essa questão de poder sair no horário que é o meu horário de sair mesmo, entendeu? Desde quando eu cheguei aqui, eu trabalho remoto. Eu vou no escritório 1 vez por mês, assim, mas só porque eu quero ir, não tem essa obrigatoriedade de ir lá, e isso já era até antes, né, da gente viver essa crise, né, que a gente viveu aí na saúde durante esses anos aí de 2020, 2021, né? Agora, falando sobre o nível técnico das pessoas, eu percebo que a gente ainda continua vivendo aqui uma realidade que a gente tem tentado lutar no Brasil contra ela. Falando especificamente de qualidade de software, qualidade de teste de software, a gente tem muitas pessoas que elas ainda estão num pensamento, numa mentalidade que, a pessoa que testa é alguém extremamente superficial. A pessoa sabe de negócios, sabe de clicar em botões. Então, essa pessoa é denominada Q, e ainda essa pessoa é denominada QA. Existe isso no Brasil, a gente tenta lutar porque a gente precisa mudar essa situação, uma vez que, se a pessoa for mais técnica, ela consegue sobreviver dentro do ágil. Não tô nem falando de ser uma recomendação. Não, cara, é uma realidade, cara. Se você não consegue desempenhar bem e ser valorizado dentro do ágil, né? Sendo uma pessoa técnica. Mas aqui, cara, é super comum as pessoas, elas terem, ou elas são capazes de usar linguagem de programação, ferramentas de automação e serem bons QAs, ou elas não sabem nada de programação e elas estão completamente dentro de uma questão aqui que eu odeio esse termo, eles chamam de teste manual, entendeu?
Tipo, odeio com todas as minhas forças essa expressão, porque tira completamente o intelecto do profissional de testes, remove completamente o valor desse profissional, mas é assim que eles se denominam. Então, essas pessoas estão lá ou tem as outras pessoas. E as pessoas que estão muito, né, nessa vertente de utilização de ferramentas, de automação de testes, elas não têm o outro conhecimento. Então, há uma divisão clara desses dois papéis. Então, ou a pessoa sabe muito de testes ou ela sabe muito de automação, entende? É basicamente isso. Durante os últimos 4 anos atuando na área de testes no Brasil, eu fui líder de testes, ou líder de especialistas de teste, ou líder de QA, entendeu? Então, as pessoas que faziam parte do meu time eram pessoas que eu escolhia com esse viés, ó. Você tem que saber codar, você tem que saber automação, você tem que saber de testes, entendeu? Então, as pessoas que eu trabalhei no Brasil, elas tinham um nível muito alto, cara, de qualidade e testes de software. O que é muito diferente das pessoas que eu lidei aqui, né, da maioria, não posso generalizar, mas da maioria das pessoas que eu lidei aqui, e também das pessoas que eu já entrevistei por aqui. Já entrevistei quase 30 pessoas desde quando eu mudei, fazem 10 meses que eu tô aqui. Então, nas entrevistas, você percebe essa segregação e essa limitação que as pessoas acabam dando para sua profissão. E que não é somente pela pessoa, mas é também pela compreensão das empresas de o que é testes, o que é qualidade. Então, isso para mim, eu sempre digo isso também para os meus alunos. Eu falo assim, galera, se vocês forem técnicos, vocês vão se destacar, independente de onde você esteja, entendeu? Então, quando eu chego e eu entro dentro de um projeto e eu falo que eu quero trabalhar junto com os desenvolvedores, ter acesso ao código para conseguir revisar pull requests, para a gente conseguir pensar em testes de unidade melhor, para conseguir pensar em testes de API de uma maneira mais abrangente. Quando eu dou pitaco na arquitetura do software, ou quando eu dou pitaco na forma com que o PO traz a informação, se realmente é algo viável ou não, se tem valor ou não para o negócio. Quando eu penso em mexer, quando eu falo que eu quero mexer com a cloud, quero ver o que tem lá, quero entender como funcionam as pipelines, a pessoa fala, cara, eu nunca trabalhei com QA assim, entende? Mas, cara, esse era o nível que eu ajudava os QAs do meu time a conseguirem alcançar para que eles conseguissem entregar mais valor. Então, eu diria que eu não sei se eu que pego muito pesado com a questão né, do ser QA, ou se é um fator de realmente assim ter trabalhado com pessoas muito boas enquanto eu estava no Brasil. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha junto comigo no meu time, que ele é muito bom de automação no front, mas que ele está aprendendo muito sobre como, sabe, fazer parte do dia a dia dos desenvolvedores, mas algo que para ele é completamente novo, entendeu? Cara, muito legal, assim. E eu ainda fico mais feliz ainda de ver isso daí. Acho que valoriza até o trabalho aqui dos casos brasileiros. Acho que tem uma galera. Tenho tentado também ajudar nesse sentido. É legal ver que poxa, a gente tem que puxar essa régua aí pra cima também, bacana. Cara, infelizmente aí o nosso papo tá chegando ao fim. Como eu falei aqui nos bastidores, aqui não tinha nem roupa pra gravar isso. Sou seu fã, já se conhece aí de outros caminhos. Foi muito legal, muito obrigado por poder participar aqui com a gente esse tempo. Para quem não sabe, né, tem a questão aqui, a gente está gravando, tem uma diferença de fuso, que já é difícil a gente arrumar agenda com pessoas diferentes aqui no Brasil, que tá todo mundo no mesmo fuso horário, a gente ainda tem que aqui fazer um esforço maior para também bater, não ficar um fuso, né, que o horário que fique ruim. Então, realmente, muito obrigado, Júlio. É uma honra mesmo poder recebê-lo aqui. E eu sempre peço também uma última dica, assim, que você puder dar aí para a galera, que, poxa, vamos aproveitar o assunto, né? Tô querendo mudar do Brasil, seja para os Estados Unidos ou não. O que você indicaria para essa pessoa? Qual seria uma dica, assim, rápida, né? São muitas coisas, mas resumindo ali, o que você diria para essa pessoa? Eu diria a minha dica tenha organização
antes de mudar. E aí eu vou dividir em algumas partinhas, tá? Primeiro, quando você muda para um outro país, você precisa mudar de acordo com o seu parceiro ou a sua parceira, ou seja, eles têm que estar junto com você nesse sonho. Então, tipo, não simplesmente mude, mas converse com o seu parceiro ou com a sua parceira para saber se ele ou ela realmente estão com essa mesma vontade que você de ir para lá. Por que isso? Porque eu já ouvi muitas pessoas que tiveram vários problemas, né, com o seu relacionamento depois de terem mudado para outro país. Então, eu sou muito feliz, assim, porque a minha esposa e eu, a gente sonhou o mesmo sonho, entendeu? Inclusive, ela fez uma proposta para mim que era muito complexa. Ela falou, se a gente for mudar um dia de país, tem que ser exatamente para Orlando, tem que ser na Flórida, tem que ser nos Estados Unidos, não pode ser em nenhum outro lugar do mundo. Então, tipo, para mim foi super restritivo, mas, né, deu bom, sabe? Então, tipo, tem que estar num acordo, né? Ela falava, cara, eu não quero ir passar frio e ficar 6 meses dentro de casa num país que é super frio, entendeu? Então, tipo, primeiro, alinhamento com seu parceiro ou sua parceira. Segundo, você precisa também estudar sobre quais são, né, custo de vida e, né, tudo que você for ter de despesas. Por quê? Porque às vezes você olha do Brasil e você fala assim, cara, tô vendo aqui que, por exemplo, vai mudar para a Alemanha. Caramba, cara, vou ganhar 60 mil euros, saca? Aí você fala, nossa, 60 mil euros é super legal, deixa eu converter aqui para reais. Olha isso, cara, o tamanho. Só que daí, tipo, você chega lá e você não consegue ter as coisas que você gostaria de ter, não vai conseguir morar na mesma casa que você no tamanho de casa que você tinha no Brasil, nem nada nesse sentido, entendeu? Então, precisa pensar em qual é o valor que você vai pedir como sendo o seu salário. E, por fim, que é a minha terceira dica para você, é que você também se lembre que o seu primeiro salário vem depois de um mês. E pode ser que esse primeiro salário que vem depois de um mês, ele não seja, cara, o salário que vai ajudar você a pagar tudo que você teve de despesas até aquele momento. Então, tipo, não adianta ir pra lá com as mãos abanando, entendeu? Você tem que, se você sabe que você quer se mudar algum dia, faça o seu plano, sabe? Por exemplo, a gente fez um plano de 5 anos, entendeu? E a gente conseguiu alcançar com 4 e uns quebradinhos, mas era um plano de 5 anos. A gente começou a armazenar grana, a gente colocou nossa filha numa escolinha que ensinava em 2 idiomas, entendeu? Mesmo ela sendo super pequenininha. A gente começou a melhorar o inglês, começou a fazer economias, pagar contas, entendeu? Tentar quitar o apartamento. Então, tipo, fez tudo isso. E a gente levantou uma grana, um fundo, que era o fundo que a gente iria levar. Quando a gente foi levar, puxa, o dólar era 5 vezes mais caro, quase 6 na real. Se você vai para outro país, vai ser também o mesmo esquema, entendeu? Então, tipo, você tem que guardar uma boa grana, por quê? Porque essa boa grana vai ser para que você, quando você chegar, você consiga alugar coisa, comprar coisa que você precisa. Se você tiver algum perrengue, que você esteja preparado. A gente queria comprar o carro e a gente achou que ia financiar. Meu Social Security não chegou dentro do primeiro mês. Eu tive que comprar o carro à vista, sacou? Então, tipo, tem que ter a grana para que você possa lidar com os perrengues, ou então você vai passar por situações complexas. Então, eu diria relacionamento, planejamento, entender custo de vida e o seu planejamento financeiro prévio à mudança. São as 3 coisas que eu coloco aí dentro desse pilar da organização, que são coisas que definitivamente mudaram a nossa... fizeram com que esse nosso caminho de imigração fosse mais feliz, vamos dizer assim. Bom, e para quem quiser depois dar uma olhadinha nesse conteúdo que eu tenho produzido na área de testes de software, até pode me encontrar no Instagram. No Instagram eu tô como @juliodelimas, com S no final, Insta. Lá no Insta eu uso a rede mais para responder perguntas das pessoas e também para colocar alguns pequenos compilados de outros materiais maiores que eu tenho. Então, às vezes eu pego o vídeo do YouTube, coloco num videozinho menor e jogo lá como um conteúdo mais rápido. Também estou no YouTube, né, falando sobre teste de software. Lá tem mais de 300 vídeos agora, explicando mais como você conseguir
melhorar dentro da sua carreira em testes de software. Então você me encontra lá como o Júlio de Lima. Lá inclusive tem um curso gratuito para QAs que querem utilizar a programação para automatizar seus testes, e também um treinamento gratuito de testes para APIs REST, então, com certificado inclusive. Então são alguns lugares aí onde vocês podem me encontrar, né? E entrando nesses canais, provavelmente vocês vão ver aí onde me encontrar em outros lugares também. Pô, maravilhoso. O ruim é que agora eu já pensei nas 200 perguntas para fazer a mais e estamos terminando. Mas beleza, a gente faz um outro aí. Cara, show de bola. Muito, muito bom ter recebido você. E achei muito interessante você ter falado aí. São várias questões nessa questão de ter o dinheiro, né? Só receber depois de 30 dias. E aí, você tem que comprar comida, né? Tipo, são coisas meio básicas que a gente não para analisar. Muito interessante isso. E também muito legal essa parte da qualidade do profissional, né? Que você falou aí do Brasil lá. Claro que não generalizando, mas dessa percepção que você teve, essa experiência. Poxa, também fico feliz aí que eu ouvi falar muito que tem muito brasileiro que às vezes faz miséria, né? Que a gente fala assim, pô, o cara se vira com às vezes ferramentas inadequadas e tal, e ele consegue rampar muito bem. Então imagina se ele tiver um suporte, né, de qualidade ali para desempenhar o papel dele, né? Então eu acho que o brasileiro ali que tiver muito bem engajado em ser um bom profissional, realmente tende a dar certo aí fora, né? Então, bom, é isso aí. Muito obrigado novamente por ter aceitado trocar essa ideia com a gente. Obrigado, Peixoto, aí mais uma vez por me acompanhar nessa. E a você que ouviu esse programa até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima. Tchau.